pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. Meu nome é Odair Azevedo e estamos aqui para dar continuidade com o nosso curso que está durando mais do que o previsto, né? A gente tinha programado no ano passado, quando começamos, que o curso teria a duração de um ano e a gente já passou de um ano, né? Mas o conteúdo de agora em diante, para poder animar a galera e ninguém desistir do curso, é o conteúdo mais importante que existe dentro da nossa apostila. Que grande parte do tempo nós passamos falando do contexto histórico da Umbanda. Apenas a partir do capítulo 7 é que nós adentramos em algo mais didático, falando aí de chakras, falando de corpos, falando de nadis, falando de campos áuricos. E logo depois que a gente encerrar esse assunto, nós entraremos no campo dos orixás. Vamos falar das 7 linhas vibratórias dos 7 orixás regentes tronados. E aí, quanto mais o tempo passa, mais interessante o curso fica. Então eu tenho certeza que quando nós chegarmos lá na nossa última aula e falar bem-vindos à última aula do nosso curso de Umbanda Esotérica, o povo vai falar, não, poxa. Por quê? Porque o assunto vai ficando cada vez mais interessante, ok? E como nós decidimos fazer um curso bem didático, com a leitura de todo o conteúdo da apostila, é por isso que demorou mais um pouquinho. Porque nas outras edições do curso, a gente deixava de ler o conteúdo e explanar sobre ele para falar sobre os tópicos. Então a gente não lia e explicava, não, a gente lia um tópico e o Odair falava sobre aquele tópico de acordo com o conhecimento do Odair. Só que nós vimos que Umbanda é muito maior do que o Odair conhece. Esse Odair, que já está envolvido com a Umbanda há 22 anos. Eu conheci a Umbanda como trabalhador em 2001. Ou seja, hoje, setembro de 2001. Hoje, nós já temos aí 22 anos de caminhada dentro da Umbanda. E eu posso afirmar para vocês, sei nada ainda. Tenho muito que aprender ainda. Então a Umbanda, ela é muito maior do que o Odair conhece. Por isso é importante que a gente foque também no conteúdo da apostila. Por quê? Porque o conteúdo da apostila é um compilado de informações trazidos pela sacerdotisa Samaraí, de vários livros e de vários estudos que ela fez ao longo de mais de 50 anos de Umbanda. Para vocês terem uma noção, o primeiro centro de Umbanda que ela abriu, ela já trabalhava na Umbanda, mas o primeiro centro que ela abriu como mãe de santo foi em 1971, há 52 anos. Então, eu tenho que colar numa pessoa dessa, não tenho? Porque ela tem muita coisa para ensinar. E graças a Deus, ela é a minha mestra iniciadora na Umbanda. Foi ela quem me iniciou no primeiro grau de Umbanda e já me iniciou nos outros 2 graus aos quais eu alcancei. E pretendo alcançar outros graus, pelo menos até o 5º grau, com ela aqui encarnada. Ela tá velhinha, gente, já tem mais de 80 anos. Então a gente tem que correr para conseguir adquirir o conhecimento suficiente para que ela possa nos consagrar como sacerdotes de grau 4, grau 5, né? O grau 6 e o grau 7 geralmente são graus cuja consagração é feita pela espiritualidade. Já não há a necessidade de haver um mestre encarnado. Mas seria muito bom se eu tivesse a presença dela para poder chegar lá com ela aqui comigo, porque é uma pessoa que eu amo muito, tá ok? Então nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Na nossa última aula nós paramos no 3º corpo, o corpo astral, né? E inclusive tivemos o prazer de ter uma aula inteira discutindo um único slide, explanando sobre um único slide.
Primeiro porque houve muito assunto, né? A gente teve muita coisa para conversar, muita coisa nova, né? Falamos de muita coisa, falamos de entrância, falamos de grande fraternidade branca, falamos de draconianos, falamos de seres estelares, né? Foi um universo que se expandiu. Mas houve um probleminha com relação ao sistema de slides nosso, e os slides que a minha filha tinha preparado apagaram-se todos, né? No inicinho da aula, a Itália estava aqui presente, o negócio bugou ali, eu tive que chamar a Sara aqui para poder ela socorrer a gente. O PowerPoint tinha bugado, né? E aí não deu para poder salvar o material, a gente perdeu o material que ela tinha feito. Mas hoje a gente retorna com o material completo, tá bom? Nós adentramos no terceiro corpo, o corpo astral. Ainda temos mais algumas informações para poder falar a respeito dele. Mas antes de entrarmos no conteúdo, vamos fazer a nossa oração como sempre? Vamos lá então? Queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso padrão vibratório, entrando em sintonia com a espiritualidade superior, nos conectando com a nossa hierarquia espiritual pessoal, nossos mestres, nossos amparadores, nossos mentores, nossos guias, nossos orixás, nossos guardiões, enfim, com toda a nossa hierarquia espiritual, pessoal e protetora. Elevando o nosso pensamento ao alto, transformando nossas orações em uma única oração e depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor do planeta Terra, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, um grande mensageiro da espiritualidade superior, Dr. Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, e toda a hierarquia espiritual do ser humano, a hierarquia planetária e a hierarquia cósmica. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente agradecendo-te pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Agradecendo-te, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui na nossa sala na noite de hoje. Agradecendo pela proteção despendida a cada um deles. E agradecendo-te também, ó Pai, pela oportunidade de levarmos esse conhecimento para outras pessoas através da internet. E é com este grande sentimento de gratidão no coração que pedimos a tua permissão, ó Pai, para iniciarmos a nossa aula da noite de hoje, rogando a tua divina luz, orientação e proteção, para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo. E assim, Pai, pedimos a tua permissão para iniciar, proferindo a oração que teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, e coroando com grande maestria este nosso momento de aprendizado com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja e assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim. Bem, vamos iniciar a nossa aula. Nós já passamos por esse slide, né? O primeiro do corpo astral, o terceiro corpo, né? Então nós falamos que é neste corpo que ocorrem as manifestações mediúnicas e nós iremos continuar. A iniciativa do espírito. Pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Por isso, ele é um instrumento da manifestação mediúnica. Inclusive hoje eu fiz um comentário
num vídeo lá no grupo de estudos, né, de uma pessoa que postou um vídeo, e esse vídeo o cara falava assim: nem todo mundo é médium não, não é todo mundo que é médium não é médium quem quer não, o médium tem que ser preparado e tudo mais e tal, porque não é todo mundo que incorpora, e que se quem fala que todo mundo é médium, provavelmente não é médium de verdade, porque não incorpora de verdade. Aí eu fui e virei, opa, esqueci disso aí, né? Obrigadão, cara. Aí eu fui e virei e falei assim: mas peraí, todo mundo é médium sim, todo mundo é médium, porque nós somos espíritos vivenciando uma experiência na matéria. E pelo fato de nós sermos espíritos, em essência, então nós temos com certeza conexão com outras dimensões ou outras linhas ou frequências energéticas. Então, todo mundo é médium sim. Agora, existe a diferença entre aquela pessoa que veio com a mediunidade de serviço e aquela pessoa que não veio com a mediunidade de serviço. O que separa uma pessoa que vem com mediunidade de serviço de uma pessoa que vem médium, mas não vem com a mediunidade de serviço? A questão da reparação do dano de tudo que a gente fez lá atrás. O próprio Emmanuel sempre falou: mediunidade no presente, dívida no passado. Não foi bem claro? Pois é. Então, a pessoa que não vem com uma mediunidade de serviço é aquela pessoa que tem pouca dívida para reparar, tem pouca coisa para buscar lá atrás, para consertar do que fez lá atrás. Agora, quem vem com a carga mediúnica, com a mediunidade de trabalho, para pôr para moer a vida inteira, como vou pegar o exemplo da Itálita aqui. Essa mulher tem mais hora de macumba do que eu tenho de vida. Então, quando a pessoa vem com uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade de trabalho, igual a minha irmãzinha Itálita, com certeza é porque a Itálita foi uma tremenda de uma bruxa lá atrás, fez um monte de coisa errada. E agora ela está tendo a oportunidade de reparar todos os erros que ela cometeu lá atrás pelo amor, através da prática da mediunidade. Mas já tem aquela pessoa que veio no mundo a passeio, que não tem questão de mediunidade ostensiva, de mediunidade de trabalho. E aí, essa é aquela pessoa que vive a vidinha dela neutra, que trabalha, casa, tem seus filhos, envelhece, tem seus netos, envelhece mais ainda e desencarna e vai para o plano espiritual, vai para o plano astral, sem nunca ter posto o pé num terreiro de macumba, num centro espírita ou qualquer outro lugar, porque ele não veio com a mediunidade de trabalho. E mesmo vindo com a mediunidade de trabalho, não existe só mediunidade de incorporação, como a pessoa quis deixar claro lá no vídeo, não. Porque do jeito que ele falou, só existe mediunidade de incorporação. O resto não é mediunidade, não. Gente, o fato de eu estar falando para vocês aqui na frente agora, é mediunidade. Inclusive, quantas pessoas que têm vidência já falaram: Odair, aquilo que você falou não saiu da sua cabeça não, tinha uma entidade irradiando atrás de você. Estava te intuindo. Intuição é uma mediunidade. Inspiração para aquele médium que faz a psicopictografia também é uma mediunidade. Aquele que escreve livros é uma faculdade mediúnica através da inspiração, da intuição, da canalização. Existe um universo de faculdades mediúnicas. Ser o ogã da casa, cantar, é uma faculdade mediúnica. Serjão que o diga, quando aquele cabra abre a boca aqui dentro do seu humana, o chão treme. Porque ele é ogã, e é o que eu falo, tem mais tempo de ogã do que urubu de voo. É um cara que, ele tem 60 e poucos anos, cara, ele é ogã desde criança.
É uma faculdade mediúnica. Ele mesmo fala, não vejo nada, não sinto nada, não incorporo nada, não escrevo nada, nada. Mas ele tem intuições para escrever pontos. Ele escreve pontos de Umbanda e ele canta pontos de Umbanda. Mediunidade. Aquela pessoa, como por exemplo a nossa irmã Ilza, que vai lá para dentro da sala de reiki, e quando ela vai aplicar um reiki na pessoa, a pessoa chega e fala assim, Odair, nunca recebi uma sessão de reiki tão maravilhosa quanto eu recebi da Ilza. E engraçado, porque eu já recebi de vários reikianos, mas parece que a energia da Ilza é maior, parece que o amor dela é maior. Fala, mediunidade. Então não existe só mediunidade de incorporação, gente. E isso a gente deixa bem claro, que a mediunidade é uma iniciativa do nosso espírito. Porque ela envolve a preparação do nosso espírito no processo pré-reencarnatório. Como a gente estudou lá atrás, os nossos chakras recebem um acréscimo de energia. Os nossos corpos espirituais ou corpos sutis são preparados para serem desdobrados para lá e para cá, parecendo bolinha de ping-pong, sem causar prejuízo ao nosso corpo físico. Os nossos campos áuricos são preparados para ampliar a sensibilidade deles, para que ao termos a aproximação de uma entidade, nós consigamos sentir a aproximação dessa entidade e, inclusive, reconhecer a frequência dessa entidade. Para acontecer o que aconteceu com o Victor. O dia que o Victor chegou uma entidade e se aproximou dele, ele olhou e falou, tô conhecendo essa energia aí não. Quem é tu? Não é, Victor? Ué, quem é você? Eu não estou reconhecendo essa energia. Tá com a roupagem de caboclo. Mas não é o caboclo que trabalha comigo. Quem é você? Campos áuricos sendo preparados. Então, cada ser humano vem com um propósito. E nem todos vêm com o propósito de trabalhar mediunicamente. E nem todos aqueles que vêm com o propósito de trabalhar mediunicamente vão incorporar. Não. A Ilza, por exemplo, nunca nem arrepiou. Mas é uma das médiuns mais dedicadas que nós temos. Está aqui toda segunda, toda quarta, toda sexta trabalhando. E olha que deixa uma filha excepcional em casa, para poder vir se dedicar. Nunca nem arrepiou, mas doutrina com muito amor. Usa as técnicas apométricas com muito amor. E o amor dela ajuda pra caramba, porque de vez em quando ela buga e esquece a técnica, mas aí o amor prevalece. Aplica um reiki como ninguém nesse mundo. Então, ela utiliza... Como falar que uma pessoa dessa não é médium? Como que alguém se atreve a dizer que só porque ela não incorpora, ela não é médium? Demorei tanto para começar o trabalho. Pois é. Porque tinha medo de incorporar. Adiou o seu início de trabalhos por medo de incorporar. Sendo que a sua mediunidade, o foco da sua mediunidade... Sabe qual é a sua grande mediunidade, Ilza? Amar. Amar. Sua grande mediunidade, sua grande faculdade mediúnica. Você exala amor. E isso faz toda a diferença em tudo que você faz. Em cada roupa que você costura. Em cada pessoa que você aconselha. Em cada doutrinação que você faz. Em cada reiki que você aplica. O amor prevalece. Essa é a grande faculdade mediúnica que você trouxe. E não a de incorporação. Então... Exato. Pô ela para rodar, né? Não pega não, nem no tranco não pega, pode desistir.
Pode pôr ela para rolar ladeira abaixo que não vai. Então, gente, é por quê? Porque a mediunidade é uma iniciativa do espírito. E o perispírito transmite essa energia, porque o perispírito é a sede dos nossos chakras, transmite para o nosso corpo, que executa. Então, quando a Itálita fica com cara de siri na lata, quando ela recebe o caboclo dela, ela fica com cara de siri na lata, fica com cara de brava. A pessoa que exala amor. Mas quando recebe o caboclo, fecha a cara assim. Vai, vixe, esse caboclo deve ter comido uma pimenta muito braba, porque tá doido, tá brabo que só ele. É o corpo executando uma ordem do espírito, que mandou a ordem, o perispírito soltou a energia no corpo, o caboclo veio e se ancorou nessa energia e fez a conexão psíquica. Pronto, acabou, é simples assim. Mas isso não quer dizer que essa seja a única faculdade mediúnica que a Itálita tenha. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, eu ouvi de um palestrante que era inadequado um médium manifestar mais de 5 capacidades mediúnicas. Ele podia até ter mais de 5 capacidades mediúnicas, de 5 faculdades mediúnicas, né? Mas que não era adequado ele manifestar tantas faculdades mediúnicas, porque poderia interferir na saúde física dele. Eu vou falar a real para vocês, para mim isso é potoquinho. O médium, ele pode ser igual bombril, ter 1001 utilidades. Igual, por exemplo, já teve muita gente que falou para mim, Odair, quando você canta os pontos, a vibração da casa muda. Então eu tenho mediunidade de Ogã. Eu tenho mediunidade de captação psíquica. Eu faço transporte, eu sou médium de transporte. De vez em quando está precisando de alguma entidade, está precisando de um médium de captação para fazer transporte, a entidade sai do meu aparelho e vai lá fazer o serviço lá. Na boa. Tenho mediunidade para atendimento, que é receber as entidades, seja ela qual for, terrena ou não. Da linha de Umbanda ou não, da linha de cura ou não. Tenho a faculdade de que hoje eu tenho certeza disso. Eu não sou um médium de cura apenas, que é aquele médium que recebe a entidade que vai fazer o trabalho de cura, uma cirurgia espiritual ou qualquer coisa desse tipo. Eu também tenho a mediunidade curadora, a energia própria minha de curar, independente se tem uma entidade ou não comandando. E foi isso que a vovó Maria Conga falou para mim lá em 2001, quando eu fui no primeiro centro de Umbanda. Ela falou, você capta a energia de tudo, do ambiente, das pessoas, das plantas, dos animais, e você transmuta essa energia dentro do seu corpo. Essa energia é armazenada no seu peito. Ela falou, usou o termo no seu 4º chakra. Na época eu nem estudava chakra. E você transmite essa energia através das mãos, independente de estar ou não com uma entidade acoplada. Então existe a diferença entre o médium de cura e o médium curador. Então eu tenho a faculdade mediúnica de cura, porque vem doutor trabalhar comigo, vem entidades do Comando Santa Esmeralda para trabalhar comigo, vem vários seres trabalharem comigo, sejam eles, como eu falei, da terra ou não, ou das estrelas, vem trabalhar comigo. E tem a faculdade de impor a mão para as pessoas e transmitir da minha própria energia, que eu recolho, sem a interferência da espiritualidade. Eu tenho essa capacidade. Tenho a mediunidade intuitiva, como eu falei para vocês, a entidade chega, encosta aqui e conversa no meu ouvido. E eu passo isso para vocês. Ah, daí você ouviu? Não.
veio a ideia na minha cabeça e eu falei. Ponto. Simples assim. E mais um monte de faculdades mediúnicas. E nem por isso o Odair está aí todo bichado, muito pelo contrário. Quanto mais o Odair pratica, mais saudável o Odair fica. Outro dia eu estava comentando isso com a Cássia. Pelo fato de eu ter, assim, vivenciado uma vida inteira de sofrimento, de dor, de sofrimento, de doença, de problemas de toda sorte, agora que eu estou vivendo. Agora que eu estou chegando nos 50 e estou vivendo. Porque antes era só doença. E hoje eu estou podendo ter momentos de saúde e de paz. Justamente quando eu estou mais trabalhando. Então, essa conversa aí fiada de que o médium tem que se limitar, isso é crença limitante, gente. Isso aí é tabu, tá? Isso é coisa, é igual aquele negócio, é igual o chifre, é coisa que botam na sua cabeça. Não dê ouvidos para esse tipo de coisa, esse tipo de limitação. Quando você ouvir de alguém que você não pode estudar, que você não pode aprender, que você não pode se aperfeiçoar, corre. Porque essa pessoa está querendo te limitar. Está querendo limitar o seu potencial. E muitas vezes é por medo de que você a supere. Porque ela paralisou, ela estagnou e você está crescendo. Então, qual é o medo dela? Se eu não botar um freio na Daiane, logo a Daiane vai estar com mais conhecimento que eu, com mais faculdades mediúnicas aperfeiçoadas do que eu, a Daiane vai estar acima de mim. Então, eu vou proibir estudo. Eu vou proibir o meu grupo de ler Ramatiz, eu vou proibir o meu grupo de ler Robson Pinheiro, eu vou proibir o meu grupo de assistir Mônica de Medeiros, eu vou proibir os meus filhos de santo de assistir Rodrigo Romo, eu vou proibir os meus filhos de santo de lerem Roger Bottini Paranhos. Vou proibir, porque senão eles logo estarão maiores que eu. E eu não quero isso. Eu não posso deixar isso acontecer. Porque quando eles estiverem maiores que eu, eles não me terão mais como referência. E provavelmente buscarão outros lugares onde o conhecimento não para. E é isso que acontece quando as pessoas vêm buscar o ser humano. Porque aqui o conhecimento não para. E ele evolui. O saber não ocupa lugar. E o nosso cérebro, ele é como um músculo. Quanto mais exercitamos o nosso cérebro, mais forte ele fica, mais capacidade de armazenamento ele tem. Por isso é que muita gente fala que para a prevenção do Alzheimer, temos que exercitar o nosso cérebro. Por que que os médicos, quando há os primeiros sintomas de Alzheimer numa pessoa, os médicos passam até jogo da velha para a pessoa fazer? Passa cruzadinha para a pessoa fazer, passa caça-palavras para a pessoa fazer, põe a pessoa, vai estudar, vai ler, vai encher vai exercitar o seu cérebro, porque o seu cérebro está parado e os neurônios estão morrendo. Então, é essa a grande função do corpo, executar o que o nosso espírito, que traz toda a bagagem lá do passado, ordena, que ele manifesta. Simples assim. O invólucro espiritual mais próximo da matéria possível de ser visto em clarividência. Por isso que quando você está lá na sua casa, a Itálita está lá dormindo na cama dela, mais o Sebastião, e de repente a Itálita acorda e vê uma mulher no pé da cama, a Itálita está vendo o corpo astral daquela mulher. Quando você está passando aqui na rua do cemitério e você vê um espíritozinho andando lá dentro do cemitério, que você pisca e ele desaparece, você está vendo o corpo astral daquele espírito. É o invólucro de manifestação do espírito.
E é o mais próximo da matéria que é possível de se ver. Quando você vê algo, por exemplo, uma bola de luz, aí já não é o corpo astral. Você já está vendo o corpo mental daquele ser. Ok? Todos os espíritos encarnantes possuem essa estrutura corpórea sutil. Interessante, né? Não ficou mão. Não é a mesma densidade em todas as criaturas humanas. Verdade. O corpo astral, ele não tem a mesma densidade em todas as pessoas. Aquela pessoa que tem uma vida, vamos dizer assim, mais mundana, bebe, fuma, pratica sexo desordenadamente, desenfreadamente, que vive de barzinho em barzinho, de festa em festa, que come muita carne, que tem uma alimentação desregrada, essa pessoa, o corpo astral dela é bem mais denso do que o corpo astral de uma pessoa que é vegetariana, que não bebe, que não fuma, que não usa drogas, que frequenta bons ambientes, que medita, que ora, que pratica o bem. É completamente diferente isso aí. Tanto que, quando uma pessoa se desdobra durante o sono e vai, por exemplo, obsediar outra pessoa, aquela pessoa vê o corpo astral daquela pessoa em desdobramento, vê ele enegrecido, Jesus toma conta, um espírito das trevas veio me obsediar. Que nada. É o corpo astral de uma pessoa que está encarnada e que foi lá, por algum motivo, se aproximou de você. Aí fala, obsediar por maldade? Não, às vezes até por amor. Mas aí, você que tem a vidência ou a clarividência, você verá aquele corpo astral enegrecido. Agora, quando é uma pessoa mais zen, que essa pessoa se aproxima de você durante a noite, por exemplo, a mamãe do Sebastião, que é uma pessoa muito amorosa, e que vem por amor ao filho, velar pelo seu filho durante o sono, aí ele acorda de manhã, acorda de noite, e vê aquele espírito todo iluminadinho lá no pé da cama, aí nossa, um anjo veio nos visitar. Na verdade, é o corpo astral da mãe do Sebastião, que se desdobrou para poder vir visitar o filho. Estava com saudade do filho e veio visitar o filho. Simples assim. Né? E a pessoa está desencarnada, porque sempre nas vésperas da data que a mamãe foi falecida, desencarnada, eu sempre sonho. Aí eu penso assim, ela está me dando um alerta para eu não esquecer daquela data. É isso mesmo? Olha, isso é muito relativo. Talvez seja justamente o contrário. Ela não vem para que você não se esqueça da data. Ela vem justamente atraída pelo seu amor, pelo seu sentimento, pela sua devoção à sua mãezinha, que atrai ela justamente assim, ó, porque você fica o tempo inteiro, não posso esquecer da data, ó, não posso esquecer do dia que minha mãezinha morreu. Exatamente. Nossa, tal dia era o aniversário da minha mãezinha. Dia das mães, o dia do desencarne dela. É justamente o contrário, é você quem atrai ela. Não é ela que vem para te lembrar da data. É o seu amor que atrai ela, né? Agora, com relação ao desencarnado, você vê um espírito enegrecido, com uma aura negativada em volta dele. Não quer dizer que porque está de preto é das trevas não, tá, gente? Você tem que observar a energia, tá? Porque o Odair, quando o Odair se desdobra para ir para as zonas umbralinas, o Odair vai de preto, tá? Então, se você vê o Odair lá de preto, fala, nossa, o Odair é um espírito trevoso. Não, é porque eu vou de preto para me proteger. O meu escudo energético é preto.
aquele artefato que eu já expliquei que tem ele no meu peito, quando ele se espalha pelo meu corpo, fica parecendo a armadura do Batman. É preto, preto, preto mesmo, tá? Então, não quer dizer que a roupa preta é um espírito trevoso. É igual aquele pessoal dos Amigos da Luz fala, né? Se por acaso você topar com um espírito todo de preto, joga água sanitária nele, que ele vira espírito de luz na hora. Não é assim, tá? Você tem que observar a energia que envolve aquele espírito, certo? Então, aquela pessoa que enquanto estava encarnado teve uma vida bacana, não fez um monte de besteira, praticou a caridade, foi uma pessoa bondosa, foi uma pessoa com fé, foi uma pessoa religiosa, uma pessoa que todo mundo amava, uma pessoa que exalava amor, com certeza quando você vê essa pessoa no plano astral, ela vai estar envolta em luz. Mas aquele que aqui matou, roubou, estuprou, traficou, fez um monte de coisa errada, quando você topar com ele lá no plano astral, a energia em volta dele vai estar escura. Além da carniça. Isso, além do odor. Porque eu também, muitas vezes, eu chego num lugar e... Nossa, que cheiro de carne podre. Logo manifesta algum espírito sofredor. É automático. Então tem, realmente, igual o Xerém falou, o cheiro desagradável. Quer dizer, o cheiro é todo desagradável. Realmente, é. A energia é desagradável, a imagem é desagradável, o cheiro é desagradável. É complicado, né? Sente tudo isso, né? Só participar da apometria que sente tudo isso. Então, é bem relativo isso, tá? Tanto encarnado quanto desencarnado. O modus vivendi nosso altera completamente a densidade do nosso corpo astral, certo? A densidade de do corpo astral de uma pessoa que é vegetariana é completamente diferente da densidade do corpo astral de uma pessoa que come carne. Não é porque o vegano, porque o vegetariano é melhor do que o carnívoro, não. Tem nada a ver isso aí não, tá? Se fosse assim, Hitler não era vegetariano, tá? Então, tem que bater nessa teclinha aí, viu? Mas é uma questão de densidade mesmo. Igual eu, por exemplo, pelo fato de ter o sangue O positivo e vir de uma linhagem reptiliana, o meu espírito precisa da energia da carne. E o meu corpo também. Eu já tentei ser vegetariano e eu me ferrei. Eu adoeci ferozmente tentando ser vegetariano, tá? Assim, fui vegetariano por 4 anos e adoeci muito, muito mesmo. Fiquei muito doente. Mas não tem necessidade de comer 2 vezes ao dia. Não precisa do exagero também, né? Eu como uma vez ao dia. Então... E tem dia que não come. Certinho. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o seu corpo astral. É aquilo que a gente acabou de explicar para vocês. A sua forma pode ser modificada pela vontade ou ação de energias negativas autoinduzidas. É aquele processo que a gente já explicou para vocês lá atrás, da zoantropia, da licantropia, do arborismo e de várias outras situações. O processo de reptilização, certo? Acontece quando temos energias negativas, tanto as autoinduzidas, que é aquelas que são geradas pelo nosso próprio pensamento, pelo nosso próprio sentimento, como por exemplo a culpa, né? Ela modifica a nossa forma astralina. A gente já tratou espíritos aqui no Ser Humana que tinha a forma de um porco, e quando a gente trouxe ele para a forma humana, ele ficou bravo com a gente. Não, eu tenho que ficar na forma de porco, porque eu sou um porco. Eu fui um porco, eu tive atos de porco, eu tive atitudes de porco, eu tenho que ser um porco. Culpa. Assumiu aquele arquétipo. Assumiu o arquétipo do porco. Ele parecia um porcão, sabe aqueles porcão de granja, bem brancão? Ele era enorme, enorme mesmo, sabe? E aí a gente teve que mostrar para ele que não era bem assim, que justamente aquele estado de culpa dele estava aprisionando o espírito dele.
E o que a gente mais vê dentro das religiões hoje, como um todo, é introjetarem culpa na gente. Tudo é pecado, tudo é errado, tudo é culpa, tudo você vai para o inferno, tudo você vai para o umbral, tudo você vai acumular karma, introjetando culpa na gente. E aí a gente vai lá para o lado espiritual e encontra as pessoas nos estados mais deploráveis que existem, por causa da culpa, por causa do medo que introjetam na gente. Se você pecar, você vai para o inferno, vai queimar no mármore do inferno, você vai virar um demônio. Aí a gente chega lá e muitas vezes e topa com o espírito com forma de demônio, com direito a chifre, rabo e casco, e tudo, e cor vermelha. Oi? Oi? Isso. Exatamente. Eu não tinha visto, eu sentia dor para a parede. Pois é. Colocam na cabeça do cara que devido ao mal que ele praticou, ele vai se transformar num demônio, ele vira um demônio, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria com relação ao que a gente ensina para os nossos filhos, para os nossos netos, para parar de introjetar, de empurrar a goela abaixo neles, medo e culpa, porque são as duas maiores armas para a manipulação da humanidade. Tem espíritos que gostam de ser manipulados. Tem, infelizmente tem. Tem espírito que gosta de ser manipulado. Na verdade, ele pode ser que ele não tenha ter feito maldade aqui, mas para onde ele foi por não ter feito bondade também. Aí ele ficou numa zona neutra e chegou um lá e vem cá, vem trabalhar comigo. Tem, infelizmente tem, né? Essas células se materializam a cada nova encarnação, cada uma de per si, dentro de funções que lhe cabem, cumprindo seus deveres, tudo bem gravado no DNA em código cifrado. DNA. Vocês acham que é o DNA físico? Não, é o nosso DNA espiritual. E muitas vezes esse DNA espiritual, ele é apenas uma sombra do nosso DNA cósmico, que vem de uma linhagem muito superior, que quando nós acessamos os nossos campos energéticos superiores, o nosso eu maior, o nosso eu superior, e vamos acessando aí esse processo de fragmentação no processo de verticalização, nós vamos tendo consciência desse DNA cósmico, né? Mas algo muito interessante que é falado aqui, né? Eles se materializam a cada nova encarnação. Então, a cada nova encarnação é formado, materializado, um novo corpo astral para você. Por quê? Porque nessa encarnação presente, o Xerém veio com a forma masculina. Baixinho, barrigudinho, barbudinho, feio que bate, feio que dá dó. O corpo astral do Xerém foi moldado à imagem e semelhança do que o Xerém é hoje. Mas vamos supor que o Xerém desencarne. E aí, na próxima encarnação, o Xerém vai ter a oportunidade de vir numa nova experiência com um invólucro carnal feminino, na polaridade feminina. Terá que se formar um novo corpo astral para moldar esse corpo feminino. E aí tomara que não venha baixinho, barrigudinho e barbudinho. Venha uma bela moça. Né? Então, a gente, a cada encarnação, o corpo astral é moldado. Seria bacana experimentar esse negócio aí. Mas pensem o seguinte, o nosso corpo astral, ele é moldado de acordo com a bagagem que a gente traz das outras encarnações. Se em várias encarnações o Xerém, ele foi aquele cara
que não respeitava o sagrado feminino, era mulherengo, não dava moral para a mulher, era um ogro, era desrespeitoso com as mulheres. Aí, quando ele for passar pelo processo, tipo assim, tipo uma entrevista, que vão fazer com ele para a próxima encarnação, Xerém, olha, o negócio é o seguinte, cara, você não sabe o que é viver na pele de uma mulher, não. Vamos fazer o seguinte, próxima encarnação, você vem mulher, o que você acha? Para você menstruar pelo menos uma vez, né? Saber como que é o negócio. Saber como que é uma TPM, saber como que o negócio é, porque você não sabe. Então, vamos lá? Vamos. Ótimo. Aí vai ser moldado um novo corpo astral para moldar aquele futuro corpo do Xerém. Ok? O corpo astral comanda o corpo físico através do sistema nervoso. Ele é constituído de células de fluido astral, com vida própria, que acompanham a evolução dos espíritos em suas diversas e sucessivas existências, pois já pertence ao mundo animal, embora moleculares. Algo muito interessante que eu acabei de falar, né? As células de fluido astral que moldam o nosso corpo astral, elas nos acompanham nas nossas sucessivas existências. Então, aquela matéria, ela é remoldada para a próxima encarnação. E não que ela some igual o duplo etérico que é formado um novo, não. Aquela matéria, aquele fluido astral, ele é reformulado, ele é remoldado. E muitas vezes ele traz as sequelas, como a gente chama, das nossas existências pretéritas. E é por isso que muitas vezes ele acaba sendo moldado com algum tipo de problema. E esse problema, por ele estar ligado ao nosso corpo astral, e o nosso corpo astral transmite para o nosso corpo físico através do nosso sistema nervoso, o que vai acontecer? O nosso corpo físico será moldado à imagem e semelhança dele. Então, se em uma existência pretérita eu era um bárbaro que adorava amputar os membros das pessoas, adorava amputar mãos das pessoas, pode ser que o meu corpo astral, devido ao sentimento de culpa por aquele ato que eu pratiquei, o meu corpo astral lá no plano astral está sem mãos e eu vou ter uma nova oportunidade reencarnatória, pode ser que esse corpo astral seja moldado sem as mãos, sem os braços, sem uma das mãos, sem o dedinho, qualquer coisa desse tipo. Entendem? Então, ele transmite isso de uma existência a outra. Existem exceções? Existem, claro. Porque de repente essa pessoa fez um monte de catrevagem, de coisa errada nas vidas passadas, mas agora ele vem com uma nova proposta reencarnatória de praticar o bem, então ele precisa vir com um invólucro carnal, pelo menos mais bacaninho um pouquinho, né? É o caso do Odair, que vem moldando o seu invólucro carnal a partir dos anos, que nasceu todo lascado e que vem melhorando a partir dos anos devido à prática da caridade, à prática do bem. E graças a Deus vai melhorando cada vez mais. Se vocês... A minha filha um dia viu uma foto minha quando eu tinha 14 anos. Ela olhou assim na foto, olhou para mim. Tá bem melhor hoje, pai. Vocês não estão entendendo o jeito que era o Odair com 14 anos, gente. Parecia um Pokémon desajustado. Então, tem gente que tem a capacidade de ir modificando assim, tá ok? Sim, pergunta? Então, no caso, já desde o ato da concepção do feto, já tem o espírito, já está moldado, já está conectado, sim. É aquela história que a gente vê aí, 12 semanas, até 12 semanas pode. Na verdade, é algo muito mais complexo. O espírito, ele já se aproxima da mãe meses e às vezes anos antes da concepção em si.
ele já se aproxima da mãe e já vai irradiando na mãe. Por isso é que muitas vezes a pessoa, através da vidência, vê um espírito perto da mulher e fala, você vai engravidar logo, logo, porque tem um espírito conectado com você aí. E isso aconteceu comigo, não foi por vidência, tá? Foi por intuição, pelo amor de Deus, não achem que eu sou vidente, mas aconteceu com o filho do Irã. O dia que o Irã trouxe o filho dele aqui no Seu Humana para poder conhecer a casa, o filho veio com a esposa. O Irã veio e me apresentou para o casal. E eu fui, cumprimentei os dois e virei para eles assim do nada e falei, vocês terão uma experiência, vocês terão uma grata, como é que foi o termo que eu usei, gente? Uma notícia muito boa, tipo assim, sabe? Uma notícia muito boa, muito em breve. Aí a menina foi e olhou para mim assim, como assim notícia muito boa? Eu falei, você não está grávida ainda não, né? Aí ela, não. Eu falei, muito em breve está vindo aí notícia nova para vocês. Aí a menina, nossa mesmo? Eu falei, é. Aí ela, ai, será, gente? Será que está na hora? Aí o Irã ainda falou, já está na hora, já tem 3 anos vocês estão casados. Está na hora sim, está passando da hora mesmo. Aí ela foi e falou, então, se tiver que vir, que venha. Acho que uns 3 meses depois, a Irã entrou em contato comigo. Dair, boca santa, minha nora está grávida. E semana passada, a Miriam entrou em contato comigo, avisando que a netinha nasceu. Uma menininha que nasceu. Então, essa conexão é anterior à concepção. Caso se tiver o aborto, ele desencarna do mesmo jeito. Se tiver o aborto, o espírito sofre. Na verdade, é porque ali ele ainda está ligado ao feto. Ele não está lá dentro do feto ainda, né? Ele está conectado ao feto. Você não está entendendo o sofrimento que é para esse espírito quando há um aborto. O aborto é espontâneo, aí já é outro universo, já é outra situação, de repente era só aquilo ali que aquele espírito tinha que vivenciar, certo? Tinha que sentir um amor materno, tinha que receber plasma humano, uma série de coisas, tá? Mas quando o aborto é provocado, você não está entendendo o sofrimento que é. Mas tem um dia só, a pílula do dia seguinte. Não, ela não abortou, ela tomou a pílula do dia seguinte. Já estava conectado. Porque aquele espírito já estava aproximando da mãe há meses. O sofrimento é grande, muito grande, a decepção é muito grande. Dair, mas ela, assim que ficou, assim, a menstruação dela não veio. 2 semanas depois, e aí ela já correu e já tomou o remedinho. Aborto. E o espírito sofre muito. E não pensem que é só a mãe que praticou o aborto que sofre a carga energética dessa ação, não, tá? É um círculo gigantesco. Envolve ela, envolve o pai da criança, envolve quem apoiou o aborto, envolve quem indicou o remédio para ela, envolve quem comprou o remédio para ela, envolve quem deu o chazinho para ela, envolve quem indicou o chazinho para ela, vai criando uma rede de energia negativa gigantesca. Assim. Não tem nada a ver com a história que vendeu. Sim, porque, por exemplo, chega uma moça lá na farmácia que você trabalha, e pede aquele remedinho que é para úlcera, não vou dizer o nome não, porque senão dá BO, é aquele remedinho que é para úlcera, sem receita, aí você vira e olha para ela assim, essa menina não tem cara de quem tem úlcera não, mas, que se dane, né, o negócio é vender, não é? É ter lucro, não é? Então, vou arrumar o remedinho nela e vou pedir 10 vezes o que ele vale para úlcera. Para uma pessoa que chega aqui com a receita de um médico gastro, que tem a receita, tudo bonitinho, tem a via azul, tudo direitinho, eu vou meter a faca nela, eu vou cobrar 10 vezes o que o remédio vale. Porque ela, com certeza, está querendo usar esse remédio para outro fim.
Já chegaram em mim e me perguntaram: Odair, qual é o remédio adequado para poder eu ter certeza de que eu não estou grávida? Eu falei, não, peraí. Você está com dúvida de que você está grávida ou não? Então você não pode tomar o remédio que vá provocar um aborto. Você tem que tomar um remédio que confirme, um chazinho, que confirme a sua gravidez. Se não tiver grávida, sua menstruação vai descer. Toma um chá de trançagem. Porque se sua menstruação está atrasada, não está? Tá, ótimo. Se você tomar o chá de outra coisa, aqueles que são recomendados, pode ser que você esteja grávida e você pratique um aborto. O de trançagem não. Se você estiver grávida, tá grávida. Agora, se você não estiver grávida, sua menstruação desce. Simples assim. É o chá da confirmação. Toma um chazinho de trançagem, aí eu te asseguro. Não, mas eu queria aqueles outros, então não indico. Como eu já tive úlcera, graças a Deus hoje está bem controlada, já teve gente que chegou em mim e falou, Odair, eu estou precisando muito da sua ajuda. O quê? Você tem úlcera, não tem? Tenho. Você toma remédio para úlcera? Tomo. Tem como você me arrumar um remédio para úlcera? Aquele remédio lá? Para que você quer tomar esse negócio? Não. Vou te arrumar não. Posso te arrumar qualquer coisa, menos isso. Não vou ser cúmplice num aborto nunca. O que mais aparece? Toda vez que vem alguém com alguma embira de útero, algum problema de colo de útero, algum problema de ordem sexual, de algum problema de câncer e mais um monte de embiras, a hora que a gente abre a frequência da pessoa, já teve vez da gente virar e falar assim, quantos abortos você praticou mesmo? Já teve gente que virou e falou isso aí. Eu não faço ideia. Eu parei de contar no quarto. Já teve gente que procurou o nosso centro aqui e falou assim, olha, eu não faço ideia de quantos abortos eu já pratiquei. O último foi há 3 meses. E chega a estragar. Só o pó da paçoca. E acha que o ser humano vai fazer um milagre e vai ascensionar ela. Esquece. Vai dar não. A gente pode tentar dar uma melhoradinha aí. E o pior é que, sabe aquela questão assim de você olhar na pessoa e não ver um risquinho de culpa? Zero de arrependimento. Zero de arrependimento. Zero, zero, zero mesmo. E essa pessoa que chegou aqui e falou isso, que deixou a gente indignado, não é uma menininha, não é um adolescente de 14, 15 anos. É uma mulher de mais de 30. Quase com 40. Então não vem falar para mim que é desconhecimento, não vem falar para mim que é infantilidade, não, tá? O negócio é sério. Desculpa por falar da culpa dela. Exatamente, né? É porque eu engravidei do meu namorado e quando eu falei para ele que eu estava grávida, ele virou para mim e só falou assim, se vira. Olha o tipo de homem que se arruma também, né, filha? Caraca! Mas também a gente vai ver, né? Onde é que você conheceu ele? É na boate. Né? Ou Não, aquele chat de relacionamento. No Tinder da vida, no Badu. Dá pra você imaginar, né? O tipo de pessoa que você está arrumando. Outro dia teve uma pessoa que chegou em mim e falou, nossa, daí me enganei assim, ferozmente com fulano. Conheci fulano no Facebook, naquela sala de bate-papo lá do Facebook. Conheci, tal, a gente trocou mensagens, depois a gente se encontrou. Nossa, e ele se pintou um príncipe encantado. 3 meses eu estava convidando ele para morar comigo. E depois que ele foi morar comigo, ele foi assim bacana, até tipo 1 mês assim, até assentar pouso, né? Até... E agora acabou. Não me ajuda com mais nada,
não me ajuda a pagar as contas, sabe? O dinheiro dele, eu não sei nem o que ele faz com o dinheiro dele, alega que ganha pouco, não me ajuda a arrumar a casa, nada. Me deu uma vontade de virar e falar assim, olha onde você arrumou a criatura também, né? Não, mas eu já vi casos que deu certo. Eu já vi casos que deu certo aqui, ó. Tem casos que dá certo. Tem casos que dá certo. Meu sobrinho casou também por chat de relacionamento. Conheceu a menina, viajou, foi para o Rio de Janeiro, conheceu, ela veio para Goiás, conheceu a família dele e os dois se casaram, né? Cada caso é um caso, né? Isso é muito relativo, mas que é um tiro no escuro, é perigoso, é perigoso, né? Então, eu penso que quando é um relacionamento assim, principalmente de longe, dura mais um pouquinho a fase do namoro para você conhecer mais um pouquinho, tá? Porque senão complica, porque você pega uma pessoa que você não sabe nada dela e põe ela dentro da sua vida, vai dar PT, vai dar problema, é perda total, tem que tomar cuidado, certo? Mas existem também as situações que são contrárias, né? Igual você está falando aí, né? Se conheceram por chat de relacionamento, estão felizes. Se conheceram por chat de relacionamento, estão felizes. Então a gente tem que deixar claro, toda regra tem sua exceção. Pedir a Deus primeiro. E tudo é relativo. Isso. Faz igual os evangélicos. Você já viu os evangélicos que eles fazem primeiro quando uma moça quer arrumar um namorado, o pastor põe ela para orar? Vamos aí, arrumou um namoradinho dentro da igreja, ótimo. Primeiro nós vamos orar. É 6 meses orando. Passa com a Dona Maria Padilha. Passa com a Dona Maria Padilha, Dona Maria Padilha dá uma ensaboada. Dá um jeito aí, né? Pois é. Vamos lá, continuando. As células de fluido astral são agregadas permanentemente ao corpo astral de cada indivíduo, com ele evoluindo enquanto ajudam na sua evolução. Exatamente aquilo que eu falei. De acordo com os seus atos, o seu corpo astral vai evoluindo. Ele vai se desenvolvendo e ele vai se aperfeiçoando. De encarnação em encarnação, e isso pode acontecer também em uma única encarnação, como é o caso que eu citei, o meu próprio caso, que nasci só o pó da paçoca. E com o passar dos anos, as doenças foram se acrescentando, mas eu comecei minha caminhada logo cedo, como eu já expliquei para vocês, com 10 anos, já estava lá o Odair benzendo galinha, benzendo cachorro, benzendo primo, benzendo irmão, né? Benzendo quintal, fazendo de tudo. E depois engrenei aí, desde a renovação carismática, vamos embora, né? E eu vim, com o passar dos anos, melhorando, adquirindo saúde, melhorando a minha forma física. Ainda sou feio, mas vocês não estão entendendo o tanto que eu era feio. Era mais feio que bater em mãe por causa de mistura. Então, eu vim melhorando com o passar dos anos, certo? E isso eu acho que é a prática da caridade, a prática do amor, moldando o meu corpo astral dentro dessa própria vida, dentro dessa vida mesmo. Então eu acho que eu melhorei pra caramba, viu, gente? O dia que eu mostrar pra vocês uma foto do Odair com 12, 14 anos, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, o nosso corpo astral evolui junto com o nosso espírito. E ele evoluindo, traz evolução para o nosso corpo. Entenderam? Então, a gente vai se aperfeiçoando conforme as encarnações que nós vamos tendo e conforme as atitudes, pensamentos e sentimentos que vamos tendo nessa mesma existência, na atual existência. O corpo físico das células envelhece e morre, e a célula torna a reencarnar. Prova disso são as cicatrizes superficiais que desaparecem quando não atingem o corpo astral das células, mas apenas no seu corpo físico. Então, elas reencarnam no mesmo lugar e a cicatriz não permanece. Olha que interessante, né? A respeito das cicatrizes,
né? Que nós trazemos de outras existências. E isso aí, a gente, inclusive até eu comentei uma vez aqui com vocês, a respeito da questão das tatuagens, né? Quando a tatuagem, não pela tatuagem em si, mas pelo que a tatuagem significa, ela lesiona o nosso corpo astral. E aí, não é pela tinta, tá, gente? Vai falar assim, achar que o Odair é contra a tatuagem. Não, tá? É pelo significado daquela tatuagem. E tem muita gente que vai lá e faz uma tatuagem porque achou aquele símbolo tribal bonito. Nossa, eu quero tatuar esse símbolo tribal aqui. Vem cá e bota ele em volta do braço aqui. Beleza, ótimo. Ele faz ideia do que aquele símbolo significa? Igual eu já falei com um amigo meu um dia, virei para ele e falei assim, você sabe o que esse símbolo que está no seu braço significa? Um sargento da PM. Não sei não, só achei bonito, gostei e fiz. Eu falei, pera aí um pouquinho, deixa eu pesquisar aqui. Fui lá e pesquisei, mostrei para ele. Falei, por isso que a sua vida é uma eterna guerra. Ou, sabe aquela pessoa que ocorrência bate no capô da viatura dele? Sabe aquela pessoa que do nada acontece, ele tá num bar, acontece um assalto, ele tá num shopping, acontece um pandemônio lá, a vida dele é uma eterna guerra. Foi porque esse símbolo é de guerra, cara. Você botou um símbolo tribal de guerra. Mas é igual a galera vai lá e mete um caveirão de rotan. Vai lá e bota um caveirão de rotan no braço aqui e depois não entende por que a vida virou de cabeça para baixo. Não é a tinta, é o sentimento e o significado dela. Mas ele já sabia, sem conhecimento, não, isso aí, o caveirão do rotan com a faca fincada, todo mundo sabe o significado. É morte, é trinca. Não, esse outro também, essa simbologia. Isso, o tribal, né? Era algo ligado à força, né? Tal, me dá poder. Agora firma o golpe, porque a pancada vai comer, né? Aí, o que acontece? A pessoa fez em uma vida passada, essa pessoa, ela tatuou todo o corpo. E aí, agora, nessa vida, tatuou de novo todo o corpo. De gente, ter tatuagem assim, ó, pescoço, rosto, costas, braços, perna e tudo mais e tal. E começou a ter reações, tipo reações alérgicas por todo o corpo, empolando o corpo todinho. E não era nem só no lugar das tatuagens, por isso não falavam nem que era alergia à tinta das tatuagens. Estava empolando assim, geral mesmo, era tipo uma psoríase da vida, sabe? E essa pessoa buscou o nosso grupo. Quando essa pessoa buscou o nosso grupo, que nós abrimos a frequência dessa pessoa, aí a gente viu como que estava o corpo astral dessa pessoa. Gente, vocês não estão entendendo. Na verdade, aquelas manchas que estavam aparecendo pelo corpo dela, eram manchas que estavam no corpo astral dela, trazidas pelas tatuagens que ela fez em outras vidas, em outra vida, e não nessa. E aí pensa o jeito que essa mulher estava. Ela estava parecendo uma lagartixa, toda escamada. Estava terrível a situação dela. No curso que a gente fez com a Marquinhos, no último agora, diz que tem um tipo de tratamento que se faz que vai buscar o remédio em outra dimensão. Quem for tatuar, tiver tatuagem na mão, não pode. E também tem outra situação que a gente vê isso. em determinadas naves. Exatamente, é igual o meu caso. Eu nunca entendi por que eu nunca fiz uma tatuagem. Nunca entendi, sabe? Porque meus colegas eram todos tatuados. Meu filho, Rodolfo, é tatuado. Mas eu não tenho um rabisquinho, nada, zero no meu corpo. Zero mesmo. Nunca fiz um risquinho, nada. E só depois de estar trabalhando com os comandos estelares é que eu entendi o porquê
que eu nunca tive nenhum tipo de tatuagem, porque o meu corpo é coberto de arcanos implantados no meu corpo astral. E as tatuagens interfeririam no funcionamento e na ativação desses arcanos. Então, hoje eu tenho ciência do porquê que eu não posso ter tatuagem. Hoje eu entendo por que eu nunca fiz um rabisquinho. Não é porque eu não acho bonito, eu acho tatuagem bonita. Eu acho tatuagem bacana. Principalmente quando ela tem um significado bacana. Quando ela é bonitinha, que as tatuagens de cadeia ninguém merece, né? Mas a tatuagem bem feitinha, bonitinha, coloridinha, bem com traços bonitinhos, eu acho bacana. Acho bonitinho. Acho meio estranho quando eu vejo uma mulher com uma caveira. Mas, né, em vez de falar, poxa, por que não fez um beija-flor, uma florzinha, sei lá. Não, faz uma caveira. Beleza, mas é o gosto dela, né? Ela é punk, deixa ela. Ótimo. Mas, eu nunca fiz. Nunca fiz. E hoje eu entendo o porquê, né? Que a espiritualidade fez com que eu não fizesse nenhum tipo de tatuagem. Para que a energia delas não interferisse na ativação dos arcanos que eu tenho pelo corpo, né? E que de vez em quando há necessidade de fazer uma ativação aí, o povo olha e fala, nossa, daí tá cheio de arcano. Hoje eu entendo, né? Então nós temos que ter a consciência, muita sabedoria quando nós formos fazer uma tatuagem. Ah, fazer uma tatuagem com o nome dos meus filhos, bacana. É amor, é sentimento de mãe, é positivo, ótimo. Ah, eu quero fazer uma tatuagem para lembrar da minha mãe. Igual eu já vi o filho que tatuou a imagem da mãe no braço. É amor, o significado é bom e tal. Mas gente que faz tatuagem com simbologia negativada, isso aí vai descer para o corpo astral mesmo, tá? E isso pode vir como qualquer tipo de manifestação no corpo físico numa próxima encarnação. A gente já conheceu uma pessoa que ele tinha uma mancha enorme aqui no rosto e era daquelas, aquela pinta peluda, né, bem peluda no rosto assim, e ele tinha vários problemas porque ele queria ficar aparando aqueles pelos e virava e mexia, ele cortava aquela pinta. E aí ela ficava mais corrugada ainda, ficava mais estranha ainda. E ele pediu o tratamento conosco aqui. Nós verificamos e numa encarnação passada ele era um pirata e ele adorava marcar as mulheres com que ele estuprava a ferro quente no rosto. Era uma praticazinha do grupo do Lampião lá no Nordeste, viu, gente? Quem quiser estudar sobre isso aí, eles adoravam fazer isso com as mulheres, viu? Marcar as mulheres a ferro e fogo, a ferro em brasa no rosto. Inclusive, existe até um documentário a respeito disso aí, tá? Aí, ele adorava fazer isso quando ele era pirata. Ele ia lá, né? Eles invadiam uma vila, saqueavam, estupravam as mulheres, matavam os homens e tudo mais. E toda mulher que ele estuprava, ele vinha e queimava o rosto dela. Aí nós tivemos que fazer o tratamento, veio essa personalidade do pirata, nós doutrinamos essa personalidade, cuidamos dela, tratamos e tudo mais, e patati patatá. E falamos para ele, ó, agora mudança, agora reforma íntima, agora prática do bem, vai participar de um CVV da vida, vai participar de uma ONG que ajuda mulheres, vai participar de um CEVAM, vai participar de qualquer coisa desse tipo para poder resgatar essa situação aí. E ele realmente decidido, né, era um cara de boa, era um jovem rapaz, ele falou, não, vou fazer sim. Vou participar sim. Realmente ele teve esse comportamento. E por incrível que pareça, gente, com o passar do tempo, aquela pinta enorme foi andando na face dele até chegar na região do couro cabeludo. E se escondeu. Acreditem, saiu da face, foi andando como se a pele fosse esticando
Até chegar. Para não dizer que não dá para ver, aqui na bordinha do cabelo, aqui assim, ó, dá para ver um pouquinho da mancha. Pouquinha coisa. Mas pensa num cara que é agradecido hoje em dia. O negócio que estava no meio da face dele. Mas ele abraçou a causa. Abraçou a causa e aí ele fez a mudança no corpo astral dele, que a gente está falando aqui que a gente pode modificar ainda nessa existência. Bacana isso, não é? A sua situação de saúde, por que modificou? Porque você está pagando as contas do hospital do astral. Exatamente. Os cientistas dizem, as células do corpo humano renovam-se todas, menos as células nervosas, a cada 7 anos. Mas a vida de algumas é muito mais breve. Permanece porque não vêm outras células para as substituir. E as que voltaram ao acervo do plano astral. Algo bacana aqui, né? Os cientistas dizem que a maioria das células do corpo humano renovam-se a cada 7 anos. Coincidentemente, bate com os ciclos de 7 em 7 anos que nós temos no nosso crescimento, na nossa evolução aqui no plano Terra. Que nós temos o primeiro ciclo do 0 aos 7 anos, que é aquele momento em que a criança fica com um pé de cá e outro de lá. Por isso é que as crianças sempre têm visão astral expandida, por isso que eles veem os amigos invisíveis, os amigos imaginários, as fadinhas, os gnomos, os animais. Eu falo isso porque a Sara vivenciou isso conosco, então a gente tem consciência disso. A partir dos 7 anos, dos 7 aos 14, o segundo ciclo, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28 e por aí vai. Os ciclos da nossa vida, do nosso ancoramento na vida terrena, acontece de 7 em 7 anos. Então, a cada 7 anos, o nosso sistema de células, ele é quase que completamente modificado. Claro, existem exceções. Existem aquelas células que, igual falou aqui, né, do sistema nervoso, que não se modificam, que não são substituídas, e existem aquelas que são substituídas praticamente dia a dia, diariamente, como por exemplo as células da nossa pele. Elas são substituídas diariamente. Os nossos cabelos são substituídos diariamente. Interessante isso, né? E várias outras células do nosso organismo também são substituídas diariamente. Em sua grande maioria, o ciclo de renovação celular humana acontece justamente com 3 ciclos de 7 dias. A cada 21 dias, a grande maioria das células do nosso corpo se renovam, passam por um processo de renovação. É por isso que a grande maioria dos processos energéticos, terapêuticos e espirituais que são trabalhados por aí, envolvem essa questão dos 21 dias. O prazo mínimo para se abrir a frequência de uma pessoa entre uma apometria e outra, 21 dias. O prazo mínimo para uma pessoa receber uma sessão de reiki, 21 dias. O prazo mínimo para um reikiano fazer a autoaplicação de reiki, 21 dias. O prazo mínimo para se tomar uma medicação fitoterápica que as entidades passam, um chazinho, um banho, ou uma infusão, qualquer coisa desse tipo, 21 dias. Por quê? Porque é o prazo para que todo o nosso organismo se modifique e a saúde venha com as novas células. É por isso. A saúde venha com a modificação. Por isso que quando tem gente que quer, não, eu preciso de uma sessão de apometria por semana. Tá doido? Não, prazo mínimo 21 dias. Porque só depois desses 21 dias é que essa apometria que você fez
vai começar a se manifestar na sua fisicalidade, porque por enquanto ela está no plano astral. Foi o seu corpo astral que foi tratado, foram os seus corpos sutis que foram tratados. E agora tem que esperar no mínimo 21 dias para se manifestar no físico. Você quer o quê? Mágica? Então vai procurar o Mr. M. Aqui vocês vão encontrar o Mr. PM. Então a gente deixa isso bem claro para as pessoas, tá ok? Todos os espíritos incorporantes em médiuns possuem essa estrutura corpórea sutil, necessária à sua manutenção no mundo astral. Algo muito importante aqui, né? Que a gente sempre bate na tecla. O corpo astral é o veículo de manifestação do espírito após o encarne no plano astral. Então, a entidade que se manifesta no médium através da incorporação, ou seja, os espíritos incorporantes, possuem o corpo astral, certo? Aqueles que já não possuem o corpo astral, por motivo de ascensão, de evolução, perderam seu corpo astral e já vibram a partir do corpo mental, eles não incorporam. Eles irradiam, eles sintonizam ou eles canalizam, tá? É uma conexão mental. Não existe mais incorporação. Um espírito da envergadura, por exemplo, de um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, não incorpora. Ele pode irradiar, ele pode sintonizar, fazer aquela sintonia frequencial, beleza, pode canalizar, fazer a conexão mente a mente, mas incorporar, não. E é por isso que ocorrem alguns equívocos por aí, como aquele que postaram lá no grupo hoje, do médium que incorporou Chico Xavier durante uma entrevista. E aí veio uma forte dose de fator psíquico ali. Por quê? Porque um espírito da envergadura do Chico Xavier, vocês acham que ao passar para o plano espiritual, ele continuaria carregando um invólucro astral com toda a debilidade que ele tinha quando desencarnou? A voz, encurvatura, a dificuldade para falar. Não mesmo! Até minha sogra, quando ela se manifesta aqui no seu humano, a própria Cássia, quando a vê, fala: nossa, minha mãe está bem mais jovem. Outro dia teve uma médium que falou para mim: nossa, eu vi a minha mãe desencarnada e ela estava mais jovem. Normal, gente. Isso eu estou falando da Dona Margarida, que era uma médium fantástica, que era uma mãe maravilhosa, um ser iluminado, tá? Não é porque minha sogra não, mas era uma pessoa fantástica, tá? Uma pessoa, amor puro, até em excesso. Então, ela, que não era um Chico Xavier, não era da envergadura de um Chico Xavier, ela rejuvenesceu. E isso é contado em vários livros, que o espírito, depois do desencarne, ele olha o invólucro lá, velhinho, debilitado, todo doente, que morreu com alguma doença, e ele olha e fala, agradece por aquele corpo ter o abrigado, e retoma a sua juventude e a sua saúde. Ele não fica naquela forma debilitada mais. Isso é narrado em livros. Aí vem um médium, diz que está recebendo o Chico Xavier e, meus queridos irmãos... Não, gente, pelo amor de Deus. Eu coloquei lá, pode ter sido qualquer coisa, menos o Chico. Eu coloquei qualquer coisa, menos o Chico. Então sempre é igual aquele negócio. Pode ser todo mundo, menos o Chico. Lá nas colônias, no caso, a pessoa morreu de veeira, foi 90 e quase 200 anos. Aí ela se apresenta com idade madura, porém de plenas atividades físicas. Plena saúde. Aí para quem olha, vai virar e falar assim, ó, nossa, ele quando desencarnou tinha 105 anos, mas agora está parecendo mais jovem, está parecendo que tem 80.
40 ou 50? Ele está com o aspecto de quando ele tinha 80, que estava com mais saúde. Ponto. Simples assim. Exatamente, bem fisicamente, se locomove de boa, anda de boa, sobe escada, desce escada, vai para um umbral fazer resgate, faz um monte de coisa. E nossa, quando ele desencarnou, ele estava só o pó da paçoca. Claro, ele estava só o pó da paçoca fisicamente, mas astralmente, não. Então nós temos que ter a consciência de que ali, vamos supor que fosse o Chico que estivesse se manifestando. Tá? O psiquismo da pessoa está ligado no Chico velhinho, decrépito e doente. Então, ele criou aquele arquétipo mentalmente para transmitir a mensagem, coisa que não precisa. Coisa que não precisa. Tá vindo algum BO aí, porque fincou aqui. Deve ser alguma coisa que tá vindo, alguma informação. Vamos lá então. Os espíritos que não possuem esse corpo, por sua evolução, se comunicam com o médium via intuição mental. Acabei de falar para vocês. Aqueles espíritos que já evoluíram e perderam o corpo astral, eles se comunicam com o médium por aquelas outras 3 formas. A irradiação, a canalização e a sintonização. Ok? Simples assim. É uma sintonia de vibração energética, é pela irradiação, ele imprime a energia dele sobre o médium, ou pela canalização, que é a conexão mental, intuição mental. Simples assim. Separa-se facilmente do corpo físico durante o sono, e aí nós vamos fazer a famosa viagem astral. Ou por indução, tanto pela vontade da mente de um encarnado, como por ação de fortes traumatismos, anestesia, alcoolismo, drogas, choque emotivo ou o desdobramento apométrico. Algo muito interessante aqui, né? A gente cita as formas que o corpo astral se desdobra e deixa bem claro que muitas desses desdobramentos são inconscientes, são involuntários, são espontâneos, mas também há a vontade da mente de um encarnado se manifestando ali. Como? Através da apometria, de um desdobramento apométrico, um desdobramento comandado através da apometria. 1, 2, 3. Certinho? Aí, ó, fazem-se projeções astrais conscientes ou por sonhos. Viajamos no tempo e no espaço. Por quê? Porque quando o nosso corpo astral se desloca do corpo físico, ele passa para o plano astralino, ele não está mais aqui na fisicalidade. E no plano espiritual não existe noção de tempo e espaço. O tempo não é linear, aprisionado linearmente, como é aqui no plano físico, onde nós temos milésimos de segundo, centésimos de segundo, o minuto, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano. Lá não existe isso. Então, o nosso corpo astral pode viajar no tempo e no espaço. Bacana isso, né? Tem a condição de desdobrar-se em 7 subníveis, conservando a sua consciência e a faculdade. É aquilo que eu falei para vocês, lembra quando eu falei do desdobramento de cada um dos corpos? Que o nosso corpo astral se desdobra em 7 subníveis e que esses subníveis, ou seja, 7 subcorpos, que cada um desses 7 subcorpos também pode se desdobrar em outros 7 subcorpos. Esses outros 7 subcorpos podem se desdobrar em mais 7. E aí existe uma concepção que eu digo que é regra no conhecimento, mas eu penso que não é algo absoluto. Dizem que cada corpo se desdobra 7 vezes, certo? Odair, é certeza isso? Não sei. Pode ser que seja infinitamente, se desdobre infinitamente. Mas aí convencionou-se falar nos danados dos 144 corpos.
né? Convencionou-se falar nos 144 corpos e que cada um desses corpos se desdobra 144 vezes. Oi? Peraí, se fosse desse tanto, a gente seria onipresente. Onipresente? Mas nós somos onipresentes. Tem fractal do Victor lá no universo de Shinkara. Tem fractal do Victor na constelação de Órion. Tem fractal do Victor em tudo quanto é lugar do universo de Nebadon e em vários outros universos. Nós somos a manifestação de Deus. Então nós somos onipresentes. Por quê? Porque aquilo que eu bato tanto na tecla, nós somos todos um. Porque todos nós viemos da mesma fonte. Então eu sou um com você, eu sou um com o Sebastião. E por que que eu pratico a caridade para você? Além de ser o amor que eu tenho por você como irmão, porque eu sei que o bem que eu faço para você, eu estou fazendo para mim, porque somos todos um. Por isso é que há essa concepção da onipresente, um com o todo. Então, quando eu trato de um gatinho que está com fome na rua, eu estou tratando de um fractal meu. Estou tratando de mim mesmo. Quando eu faço bem para o meu irmão, estou fazendo bem para mim. E é por isso que eu venho me curando ano a ano. Eu venho melhorando a minha saúde ano a ano. Por quê? Porque eu faço bem para o próximo. E esse bem retorna para mim, como dizem, em bênçãos. Que todo o bem que você faz retorna para você. Por quê? Porque na verdade você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você. Por isso que nós somos onipresentes. Nós somos Deus em ação, cara. Deus não é onipresente? Nós somos Deus em ação, cara. Não pode ficar cadastrando também não, porque senão não faz efeito. Não pode o quê? Ficar cadastrando. Eu fiz isso hoje. Ah, não. Eu vou fazer Anotar, né? Por isso é que é bom a gente seguir aquele princípio dos amigos que estavam caminhando pelo deserto, né? Que os dois amigos, o cara e o melhor amigo dele estavam caminhando pelo deserto e em um determinado momento o amigo dele foi lá e deu um tapa na cara dele. Ele foi lá e escreveu na areia: hoje o meu melhor amigo me deu um tapa na cara. E aí eles continuaram seguindo no deserto. Quando chegaram em um outro determinado lugar, ele caiu eu acho que era tipo areia movediça. E aquele amigo correu e pelejou e salvou ele. Aí ele foi, pegou uma pedra e talhou na pedra. Hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Aí o cara foi e perguntou para ele: peraí, por que que quando eu bati na sua cara você escreveu na areia e quando eu salvei a sua vida você escreveu na pedra? Aí ele foi e falou: porque o da areia o vento apaga, logo eu esqueço. Agora o da pedra vai ser eternizado. A minha gratidão por você, por ter salvo a minha vida, será eterna, eternizada. Ponto. É a gente fazer isso. Inclusive com as coisas boas que a gente faz. Não fica anotando em pedra, não. Não fica esculpindo em mármore, não. Risca na areia, risca na água, que dentro de segundos passou. Porque você não pode esperar receber alguma coisa em troca. É fazer o bem sem esperar o retorno. Mas automaticamente ele volta, gente. Eu sou a prova viva de que o retorno volta. Essa semana eu tive aconteceu um fato interessante lá na nossa chácara. Nós fizemos a reforma da casa e nessa reforma da casa, com a madeira que tinha sido doada para mim, uma pessoa doou o madeiramento da casa inteiro para mim, que tirou da casa velha dela, que pôs metalon, tirou as madeiras e me doou as madeiras. Eu reformei todo o telhado
da casinha lá da chácara. Mas sobrou muita madeira porque a casa dela era enorme. Eu fui e doei essas madeiras para os vizinhos lá tudo. Só quem quiser madeira pode pegar. Sabe aquele monte de madeira que estava na frente? Todo mundo pegou. Quem quer pau? Isso aí. E aí o que aconteceu? Uma dessas pessoas que estava lá pegando madeira que eu tinha doado, virou para Cássia e falou: vocês é doido de dar essas madeiras para os outros? Aí a Cássia: doido por quê? Ele falou assim: não, mas não podia sair dando para os outros, senão ela, vai fazer o que com ela? Não tem onde guardar, vai deixar aí apodrecendo? Aí ele: eu vendia. Aí ela foi e falou assim: não, a gente não tem esse costume não, a gente não tem costume de vender as coisas assim não. A gente ganha e doa muito também. Da mesma forma que recebeu. Exatamente, a gente ganha e doa muito também. Então a gente não tem nenhum tipo de apego desse jeito. Porque eu tenho que vender, porque eu tenho que ganhar. Não, a gente não tem nenhum tipo de apego desse jeito não. Sempre vai ser miserável. Exatamente. E aí a gente doou todo esse madeiramento para os vizinhos lá. E os vizinhos, inclusive, sobraram algumas telhas também, pegaram as telhas, fizeram um limpa lá. Que eu falei: gente, o negócio é o seguinte: pega quem quiser, porque o que sobrar é lixo, eu vou jogar fora. Então todo mundo pegou. Aproveitaram tudo mesmo. Às vezes para fazer um galinheiro. A telha está quebrada, usou para fazer um galinheiro. A telha está quebrada, usou para fazer um chiqueiro. Essa madeira aqui não está tão bonita, está toda empenada, usou para fazer um galinheiro. Na boa, todo mundo usou. E Limpou. E a recompensa veio para nós. Rapidinho. O universo, ele tem dessas brincadeiras comigo, mas a Cássia, sabe? Ele nos dá presentes assim fantásticos, muito rapidamente. Já aqueles móveis já passou lá para dentro? Exatamente, se você vê o tanto que ficou lindo. Então é assim, nós ganhamos os móveis de mobiliar a casa inteira. E só coisa top. O universo traz, né? Então funciona, gente. Este corpo é também chamado de emocional, é o primeiro invólucro espiritual mais próximo da matéria, de luminosidade variável, branca, argêntea, azulada e etc. Desconfiamos que os espíritos que estão na forma ovoide e que se apresentam sem forma humana, na realidade não perderam o corpo astral, eles o implodiram, né? Não foi um caso de perda, é porque o estado mental deles levou-os a implodir o corpo astral. E aí eles ficaram na forma ovoidizada, né? A gente já falou sobre os ovoides, debatemos muito sobre eles aqui, né? Não precisa a gente estar explicando isso hoje. Afirmamos isso em virtude de termos conseguido incorporá-los e restabelecer a sua forma humana. Se houvessem perdido, isso não seria possível. Olha que fantástico, né? A gente conseguir trazer a forma humana perfeita de um espírito em estado de ovoidização. Antigamente, hoje, com as técnicas apométricas, com o aperfeiçoamento das técnicas de captação energética, de captação de ectoplasma, com os armazéns de ectoplasma que hoje estão sendo instalados nas casas. Um dia eu tive a oportunidade de perceber, de forma assim, como uma tela abriu na minha frente, eram verdadeiros grandes cilindros de cor verde que estavam num canto do centro, como aqueles cilindros de oxigênio, só que bem grande, enormes. E eu percebi isso, e eu percebi que eram silos de armazenamento de ectoplasma, que armazenavam o ectoplasma exudado pelos frequentadores da casa que iam nas palestras públicas. Armazenava aquele ectoplasma e guardava. Hoje já tem como existir a possibilidade do processo de reumanização desse espírito em estado de ovoidização. Antigamente ele tinha que ser levado para uma colônia espiritual. Isso aí está lá no livro do Robson Pinheiro, vocês podem ler no
Cidade dos Espíritos, tá? Do Robson Pinheiro. Ele fala desse processo de recuperação de espíritos ovoidizados, que inclusive tinham que passar por processos de gestação astralina. Eles eram colocados dentro do útero de corpos astrais de mulheres desencarnadas, para receberem os primeiros influxos energéticos astralinos, para que tivessem seus corpos astralinos modificados. Hoje já não precisa. Hoje já tem a possibilidade de trazê-los para a consciência de um médium, utilizar o fluido corporal daquele médium, mais o ectoplasma, mais os comandos apométricos e reconstituir a forma humana perfeita e saudável daquele ovoide. Bacana isso, não é? Por outro lado, verifica-se também que os médiuns que se recusam sistematicamente a educar a sua mediunidade e colocar a serviço do semelhante no trabalho do bem, acumulam energias nesse corpo e também no duplo etérico, deformando-os e prejudicando-os. É a famosa mediunidade de sofrimento, a mediunidade sofredora, aquela pessoa que vem com a mediunidade de trabalho, vem com todo o seu campo energético, seus corpos, seus chakras, tudo preparado para trabalhar mediunicamente, mas bate o pé e não quer trabalhar. Aí adoece, não sabe por quê, né? Por quê? Porque acaba deformando o corpo astral e isso se manifesta no corpo físico. Acaba deformando o duplo etérico, principalmente a região dos chakras, e isso se manifesta nos órgãos equivalentes àqueles chakras. E é por isso que a pessoa acaba adoecendo. Como eu já falei para vocês aqui, fibromialgia, artrite, artrose, problemas de cordas vocais, problemas na garganta, aquele probleminha que eu falei para vocês da garganta inflamada, né? Oi? As dormências, as paralisias neurais, tudo isso é efeito de mediunidade não trabalhada, não desenvolvida, ou desenvolvida tardiamente, porque pode acontecer, tá? Desenvolveu tardiamente depois que a doença já estava instalada no corpo físico. Então isso é muito complexo, certo? E aí a gente fala para a pessoa, olha, é aquele ditado, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. E eu conheço, posso afirmar para vocês, que essa turminha da dor, 90% nem pela dor vem. Porque o que já teve de gente que a gente falou que, olha, para resolver esse problema seu, só trabalhando mediunicamente. Eu não quero. Então chupa a manga aí. Chupa essa manga. Fica com a sua dor aí. Não, mas vocês têm que me ajudar. A gente está te ajudando. A gente está te tratando, a gente está te orientando, a gente está falando para você que você tem que desenvolver sua mediunidade, que você tem que trabalhar mediunicamente. Você está batendo o pé que não, beleza, livre-arbítrio, chupa essa manga aí. Agora não venha querer jogar o bagaço dessa manga em cima de mim, não venha querer jogar o caroço dessa manga em cima de mim. Você está querendo o quê? Faz aí para mim, resolve o meu problema aí para mim, sendo que a missão é sua. A cura depende de você. E aí a gente tem que ficar batendo nessa tecla com as pessoas. A grande maioria, gente, infelizmente, a grande maioria das pessoas que buscam o seu mana com algum tipo de problema de saúde que é causado por mediunidade não trabalhada, mediunidade em desequilíbrio, não aceita a recomendação de vir participar do curso, de vir desenvolver a mediunidade, de trabalhar mediunicamente. Aí eu arrumo 1 milhão de desculpas, né? É aquela situação assim que é 1 milhão de situações. Ah, eu não posso porque eu trabalho, então procuro um grupo que trabalha à noite. Ah, mas eu não posso porque eu estudo, então procuro um grupo que trabalha fim de semana. Ah, mas fim de semana eu fico com meus filhos, procuro um grupo que tenha cuidado com as crianças, que tenha, por exemplo, uma evangelização infantil, para você trabalhar espiritualmente lá nesse grupo, mas a pessoa não quer. Então, quando não quer, não adianta.
Você pode falar, não, eu vou te buscar. Ah, é porque o ser humano é longe para mim, fica difícil para eu ir. Não adianta você ir buscar a pessoa na casa dela, não. Não adianta. Ela vai arrumar outra desculpa para não vir. Isso aí é certo, tá? E isso é muito comum. E aí a pessoa fica, ai, o povo lá não é caridoso, eles não me ajudou. Eu estou sofrendo com a minha doença e eles não me ajudam. Mas a sua cura está na sua mão. A sua cura está na sua frente, é só você abraçar. Mesmo com a dor, você não quer. Não quero. Então, paciência. Já teve muita gente que virou, porque eu tenho medo. Ah, peraí. Você tem medo? Medo de quê? Aqui não vai ter, aqui não vai aparecer um espírito para você e, não vai não. Por que você está com medo? Está com medo de magia negra? Aqui não tem magia negra não. Por quê? Eu tenho medo de incorporar. E quem disse que a sua mediunidade é de incorporação? Alguém já cegou em você e falou, sua mediunidade é de incorporação? E você já incorporou alguma vez na sua vida para você saber se é bom ou se é ruim? Você já incorporou uma entidade de luz para você sentir o quanto a energia é boa, né, Thalita? Não. Então não vem com essa história não, de medo não. A gente tem que ficar batendo nessa tecla aí com as pessoas. É medo de curar e depois não poder voltar tudo bem. Exatamente, né? Eu tenho que pôr a culpa em alguém. Eu tenho que pôr a culpa na espiritualidade, eu tenho que pôr a culpa em Deus, eu tenho que pôr a culpa no médium, eu tenho que pôr a culpa no Pai de Santo, eu tenho que pôr a culpa na minha mãe, eu tenho que pôr a culpa no meu marido, eu tenho que pôr a culpa no meu filho, eu tenho que culpar alguém. Pela desgraceira que é minha vida. Tem que alguém ser culpado, porque todo mundo menos eu. Todo mundo menos eu, né? E aí a gente observa muito isso nas pessoas que não querem realmente assumir a responsabilidade pela vida delas, tomar as rédeas da vida delas nas mãos delas, preferem ficar botando a culpa nos outros e não assumir a autorresponsabilidade, ok? Bem pessoal, vamos parar por aqui, na próxima aula a gente continua a partir do quarto corpo, que é o mental inferior, que também é conhecido como mental concreto. E aí nós explicaremos para vocês o porquê desse nome de mental concreto. Eu prefiro chamá-lo de mental concreto do que de mental inferior. E eu vou explicar para vocês por que eu chamo ele de concreto. Tá ok? Vamos fazer o encerramento da nossa aula então, gente? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, te agradecendo por todas as graças e bênçãos recebidas em mais esta noite de aprendizado. Obrigado, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que participaram da nossa aula na noite de hoje, que nos deram a felicidade de lotar a nossa sala na noite de hoje. Ficamos muito felizes e agradecidos pela presença de cada um deles. E é com este sentimento de gratidão, ó Pai, que pedimos a Tua permissão para encerrarmos a nossa aula da noite de hoje, agradecendo por todas as graças e bênçãos recebidas, orando a oração que o Teu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita, muita gratidão a todos e namastê.